E aí, velho, vamos agora ver qual a última cartada, do Bolsonaro pra não ser julgado por Moraes. Eu não vi isso ainda, nós vamos ver juntos aqui o Flávio Bolsonaro. Não! Falando disso. Só um pouquinho, vai. Não. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Que tem foro por prerrogativa, no caso de presidente da República, automaticamente os processos vão para a primeira instância. Foi assim com todo mundo, foi assim com Lula, foi assim com o Temer e foi assim com todo mundo. Aí, quando chega na hora do Bolsonaro, não, vamos mudar o nosso entendimento e vamos segurar isso aqui, porque a gente tem que condenar o presidente Bolsonaro aqui no Supremo. Então essa questão do deslocamento do foro do Supremo Tribunal Federal para uma instância inferior de parlamentares... Mas isso pode ser feito pelo Congresso? Isso não, só pode ser feito pelo Congresso por intermédio de uma PEC, de uma proposta... Entendi a jogada. O que eles estão falando é o seguinte, eles querem... Olha só como o Brasil funciona, tá? Olha só como o Brasil funciona. E assim, isso aqui precisa ser cortado e postado em tudo quanto é lugar. Durante anos, a gente viu o Flávio Bolsonaro falar o seguinte, eu sou contra o foro privilegiado. Quem pede foro privilegiado é vagabundo. Ele falava isso enquanto ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Aí, meu irmão... Quando ele virou senador, ele ganhou a eleição para senador enquanto ele era deputado estadual. Descobriram que ele era rachador. O que ele fez? Ele esperou assumir o mandato e falou, olha, agora que eu sou senador, eu quero foro privilegiado. Aí o pai dele, presidente Jair Bolsonaro, durante muitos anos falou, sou contra o foro privilegiado, sou contra, tem que acabar com o foro privilegiado, tem que acabar com o foro privilegiado, Nunca fez nada para isso. Aí agora... que ele deixou a presidência, que ele tá pra ser preso pelos Supremo Tribunal, agora eles pautam a oposição pra falar, olha, vamos votar o fim do foro privilegiado? E aí eu estou dizendo isso aqui pra você, nunca foi pelo fim do foro privilegiado, nunca foi pelo combate à corrupção, nunca foi pela economia de mercado liberal, nunca foi, sempre foi pela família Bolsonaro. E aí tem gente que fala, não, mas independente do que eles fizeram no passado, a gente tem que olhar pra frente. Como é que eu vou olhar pra frente numa família que só age em interesse próprio? Me explica como é que eu vou confiar em Jair Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro, em Flávio Bolsonaro, nessa corja de oportunistas todos que ficam rodeando a popularidade do Bolsonaro, se tudo o que eles fazem é por benefício próprio e não pelas pautas que eles dizem defender. Como, cara, que eu vou acreditar no cara que tá há 10 anos falando... Fim do foro, fim do foro, fim do foro, fim do foro. Foi presidente da República, liderou uma bancada gigante do Congresso, tem filho senador, nunca fez nada pelo fim do foro, nunca fez nada pela prisão em segunda instância. E aí agora, não pode estar pra ser preso, agora vamos pautar o fim do foro. Eu faria uma proposta aqui. Vamos pautar o fim do foro junto com a prisão após julgamento em segunda instância? Vamos fazer isso? Vamos juntar uma na outra? Vamos pegar, ó, eu quero o fim do foro privilegiado, demorou. E eu quero também a prisão de corrupto após julgamento em segunda instância. Vamos juntar uma na outra? Aí não, peraí. A prisão em segunda... Sabe por quê, mano? Sabe por quê? Porque tudo no fim é pra não prender o Jair Bolsonaro. E ponto. E se tiver que soltar um monte de corrupto, que solte. Esses caras estão preocupados com uma coisa só. Deixar Jair Bolsonaro livre. Tá? Tanto que o PGR indicado por eles nunca processou nenhum corrupto. Tanto que as duas indicações do STF que o Jair Bolsonaro fez foram duas indicações garantistas. Tanto que quando o Marcelo Freixo colocou uma emenda para criar o juiz de garantias, mais uma barreira para prender corrupto, o Jair Bolsonaro sancionou. Tanto que, quando foi para acabar com o fim de decisão monocrática do ministro Supremo, o Jair Bolsonaro vetou, porque ele sabe que numa decisão monocrática um outro ministro pode soltá-lo. Você entendeu isso ou não? Aprende, velho. Você nunca vai ter pauta conservadora, você nunca vai prender corrupto enquanto você acreditar em Jair Bolsonaro. Constituição. Uma PEC para mudar... Sim, hoje a Constituição fala que um deputado, um senador, por exemplo, o foro, se ele comete algum ato durante o exercício do seu mandato ou em função do seu mandato, o local onde ele vai responder esse processo é o STF. E a gente pode mudar a PEC para dizer que olha, não é o STF, é a primeira instância. Falei para adiantar, É o quê? Eu falei para adiantar desde o começo, você não me ouve? Ah, desculpa. É que eu tô desatenta hoje. Vai lá, Quanto você quer? 1,25. Vai lá. É segunda instância, onde quer que seja, isso só pode ser feito por intermédio de uma PEC. Então são questões que eu acho que nós temos aqui agosto para discutir, e eu acho que, infelizmente, com essa tarifa de 50% dos Estados Unidos já em vigor. Pausa aqui. Outra coisa, vamos tentar uma outra previsão?
Vamos tentar? Ai, meu Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: ele quer acabar com o foro privilegiado. Ele está dizendo o seguinte: se você é um político, se você é um deputado federal, um senador ou um ministro de governo, por exemplo, hoje você é julgado diretamente pela STF. Qual é a vantagem disso para você? A vantagem disso é que se você tem grana, você contrata um bom escritório de advocacia, ou se você é de um partido grande que tem influência nessa corte, eles podem simplesmente pegar o seu processo e enterrá-lo. Você coloca lá no fim da gaveta e fica lá. Por exemplo, você tem, o Lindbergh Faria. Ele tem um monte de processo no STF. A Gleisi Hoffmann tem um monte de processo no STF. O Paulo Maluf tem um monte de processo no STF que fica lá engavetado e ninguém mexe, já era. Um ministro pede de vista, deixa eu ver esse processo. Ah, tá aqui na minha mesa e deixa lá. Pra ele acabar com isso, ele tá dizendo o seguinte: você vai virar um político que você não vai ter mais esse foro. Você pode ser processado por um juiz de primeira instância, ser julgado por um colegiado lá em segunda instância e já era. Você vai se ferrar. Quem é que vai votar se quer isso ou não? Os próprios deputados e senadores. Aí eu pergunto pra você: você acha que os deputados, que são esmagadoramente maioria, né, centrão, você acha que os senadores, que são mais centrão ainda, porque eles ganham majoritárias através da escalada dentro dos seus partidos, você acha que esses deputados e senadores vão votar a PEC, vão conseguir aprovar? Porque pautar é uma coisa. Você acha que eles vão conseguir a aprovação de uma PEC para acabar com o foro privilegiado? Eu acho muito difícil. Ainda mais em nome não de uma demanda natural da sociedade, mas em nome de uma oposição bolsonarista que quer só defender o Jair Bolsonaro. Você acha que eles vão conseguir isso? É como se... imagina você chegar no senador João Centrão. João Centrão, vem cá, João Centrão. Bolsonaro vai ser preso. Pro Bolsonaro não ser preso, eu quero que ele não seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Então você vai votar aqui uma PEC que acaba com o foro privilegiado dele. Legal. E com o seu também. Não. Você acha que o João Centrão vai votar nisso? Eu acho muito difícil. Posso queimar a língua. Pode ser que... Caramba, velho. O João Centrão foi lá e votou, velho. Porra! Você concorda que a pressão popular pra isso tem que ser gigantesca? Vai conseguir? Tá 1-0 pra você, Paulo Figueiredo. Vamos apostar nessa aí? Essa aqui eu aposto já com medo, mas vou te dizer, mano. Difícil, hein? Difícil, hein? Vamos lá? Questão das tarifas do governo Lula, mas só para entender um pouquinho melhor essa questão da PEC, uma PEC que, se aprovada no Congresso Nacional, o senhor acredita que teria o condão de fazer com que a ação penal que julga Bolsonaro no STF migrasse para a justiça... Isso é outra questão também, tá, cara? Eu não sei, aí tem que falar com um especialista jurídico aí. Hoje o Jair Bolsonaro está sendo julgado pela Suprema Corte. Existe essa possibilidade de fazer o contrário? Você aprova uma PEC depois do início do julgamento e você tira da Suprema Corte e joga numa instância menor de uma coisa que é federal, porque se ele tentou dar um golpe de Estado e está sendo julgado por isso, né, qual é a corte que vai julgar ele? É uma corte de primeira instância de Brasília? É um crime local que ele está cometendo? Eu não sei não, cara. Tem que chamar algum jurista aí para me dizer. Eu acho essa tese muito xadrez 4D. Você vai aprovar uma PEC depois do início do julgamento do cara lá no STF pra tirar o negócio de um julgamento que é de golpe de Estado enquanto ele era presidente, cara. Cara, eu sei lá, velho. Eu não sei, cara. Eu acho muito difícil isso. E pra isso acontecer ainda você tem que falar pro João Centrão votar contra ele próprio. Cara. Enquanto se você é o Alexandre de Moraes, você tá do outro lado da briga, é só você... Cara, só fica um pouco em casa, vai. Fica um pouco em casa, vai jogar tênis, vai fazer alguma coisa. E deixa o curso natural das coisas levar o Bolsonaro pra prisão. Eu não sei, cara. É que a minha análise, ela está poluída com o meu desejo. Eu quero que o Bolsonaro se foda, tá? Mas assim, eu não sei, cara. Acho que não vai acontecer não, velho. Aí, ó, olha só como gera a discussão. O Matheus Soares falou assim, a lei não retroage. O Gabriel Ximenes, assim, retroage para beneficiar, é isso que eu tô falando. É difícil, cara. Depende da lei. A legislação penal, ela retroage pra em benefício do réu. Mas é difícil isso, cara. Agora, se for uma lei que piora, ela não retroage. Difícil, cara. Eu não sei, cara. Vamos lá. Os parlamentares. O senhor não acredita que mesmo essa PEC aprovada, o próprio Supremo não declararia a inconstitucionalidade, até sob a alegação de casuísmo?
tendo em vista o julgamento de Bolsonaro? O casuísmo é o que eles fizeram com o Bolsonaro, né? Casuísmo é eles mudarem o entendimento deles de sempre e manter o Bolsonaro com foro no Supremo. Casuísmo é aceitar uma anistia que tira apenas uma pessoa, que tira o Bolsonaro dessa anistia, eles topam fazer. Isso é o casuísmo. Mas o STF não topou anistia para ninguém nesse ponto. Mas assim, as conversas ali dão a entender que se fosse uma redução de pena... Eu também acho. Podia ser que isso resolvesse, ou seja, continua pegando o Bolsonaro. Enfim, isso ficou... Até vocês da imprensa repercutiram muito essa questão de ter alguma alternativa. Aquela anistia que estavam chamando de anistia light, né, que eu falava que era contra. A anistia é sobre fatos. Não é sobre as pessoas. Sobre as pessoas tem o indulto, tem a graça, que foi outra coisa que o presidente Bolsonaro fez enquanto presidente. Ele deu um indulto ao Daniel Silveira e o Supremo vai declarar inconstitucional porque quis. Não, assim, temos que dar uma resposta para o Bolsonaro, mas é inconstitucional. Então, esse tipo de coisa que a gente está vendo no Brasil, com vários jornalistas que estão exilados em outros países, muitas pessoas ainda com contas em redes sociais bloqueadas, que pessoas que viviam disso para poder ganhar dinheiro. Então, esses são os sintomas que nós estamos vendo aqui no Brasil e que nós precisamos de algo que venha de fora para dentro do Brasil para poder, que nós aqui possamos resolver o nosso problema, que já tinha que ter sido resolvido muito antes de qualquer outra medida que viesse de fora do Brasil. Você vê que o Flávio Bolsonaro é assim, ele é o mais articulado de todos, tá? O Flávio Bolsonaro sabe falar bem as palavras, etc.